Olá, eu sou Walter Procópio, nós estamos estudando a Bíblia em um ano, nesse desafio que tem sido prazeroso. E hoje nós estamos terminando o segundo livro da Bíblia. Parabéns para você que não desistiu, está firme nesse propósito. Hoje nós vamos ler 4 capítulos e não 3. Capítulo 37, 38, 39 e o capítulo 40 do livro de Êxodo e terminar assim o segundo livro da Bíblia. Capítulo 37. Começa assim, Bezalel. Quem é Bezalel? Lembra? Aquele homem, homem que foi cheio do Espírito Santo, artesão, para construir o tabernáculo e tudo ali que estava junto. Bezalel fez a arca com madeira de acácia, com 1,10 m. Então nós temos aqui Bezalel, ele fazendo a arca da aliança. Então nós temos a construção da Arca da Aliança, nós temos a construção, no verso 10, da mesa e dos seus utensílios, nós temos a construção do candelabro de ouro, do altar do incenso. Bezalel está conduzindo toda essa construção. E aí, verso 2 do capítulo 37, revestia de ouro puro por dentro e por fora, fez uma moldura de ouro ao seu redor, fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendera a seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois dela fez varas de madeira de acácia, revestiu de ouro e colocou-os nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Pastor, o que isso vai me ajudar ao longo da Bíblia? Dá só um salto, e eu vou te lembrar quando chegar nessa parte, quando Davi foi transportar a arca. Ele colocou a arca sobre um carro, e aí Uzá foi segurar a arca, Uzá morreu, e depois ele entendeu que a arca deveria ser levada pelos levitas. Como? Por essa argola, colocava a vara, colocava sobre o ombro. Então nós temos aqui a mesa dos seus utensílios, entendeu? E aí nós temos a mesa dos seus utensílios, fez a mesa com madeira de acácia, tudo conforme a orientação que já tinha sido recebido. Tem um candelabro de ouro, fez um candelabro de ouro puro e batido. Sabe o candelabro que nós vimos lá atrás? Aquele está sendo feito. Sabe a descrição que Deus deu lá? Aqui ele está sendo feito. Fez o altar do incenso. E aí nós vamos para o capítulo 38. O 38, Bezalel continua. Fez um altar, e aí tem o altar de bronze. Né? O verso 1, ele traz assim, ó, fez um altar de madeira de acácia para o holocausto, com 1,35 m. Irmãos, até os centímetros. Tinha que ser do jeito que Deus falou, as medidas e tudo. Então nós temos a descrição do altar, e aí nós temos depois o pátio, fez também o pátio do lado sul, tinha 45 metros de comprimento, cortinas externas de linho fino trancado, com 20 colunas, 20 de base. Então ele faz o altar, ele faz a estrutura do altar, a Bíblia fala da localização do altar no verso 7, e depois nós vamos para o pátio. Então, verso 7, e colocou-as nas argolas dos 2 lados do altar para que pudesse carregar. O altar era oco feito de tábuas. E depois nós vamos para o pátio. E no pátio, nós vamos ter o quê? Fez a bacia de bronze e suas bases com os espelhos das mulheres que serviam a entrada da tenda do encontro. Então, nós temos a pia de bronze e nós vamos ter a construção do tabernáculo. Então, no capítulo 9... no capítulo 38, do verso 9 em diante, é a construção do tabernáculo em si. Lembrando que o tabernáculo é uma tenda, é uma grande tenda, mas tem os detalhes que precisam ser seguidos conforme a orientação do céu, porque, como diz o escritor de Hebreus, é um modelo exato do tabernáculo que tem nos céus, né? Então nós temos aqui a construção, e essa construção, irmão, ela só foi possível por causa da participação do povo, entregando as suas ofertas, entregando a sua contribuição. Então, além disso, as contribuições do tabernáculo também vão destacar a importância da administração e de quem está realizando essa obra, que é esse artesão cheio do Espírito Santo, né? E aí do verso 21 ao verso 31 do capítulo 38, nós temos aqui o material para a construção do tabernáculo. E aí nós temos aqui vários acessórios que serão usados.
Vamos para o capítulo 39. Capítulo 39, nós temos aqui a fabricação agora das vestes sacerdotais. As vestes de Arão, as vestes dos seus filhos. Nós temos as vestes sacerdotais, o colete sacerdotal, o peitoral com as 12 pedras. Então aquilo que era apenas uma instrução, agora está se tornando uma realidade. Agora está sendo feito. E aí, verso 32, vai dizer assim: assim foi o encerramento, toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme tinha ordenado Moisés. Então trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, as molduras, os travessões, as colunas, as bases. E aí ele vai descrevendo aqui, aí verso 42. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. Imagina a satisfação de poder entregar um projeto tão lindo. Um projeto que não nasceu na terra, um projeto que nasceu nos céus. Um projeto que saiu do jeito que Deus pediu. Imagina a satisfação. Ah, meus irmãos, eu creio que Deus tem tantos projetos para a minha vida e para a sua vida. Projetos que não nasceram na terra, nasceram nos céus. Eu oro aqui por você. Nós estamos estudando a Bíblia, que Deus te entregue projetos, como entregou para Moisés. Que Deus levante pessoas para te ajudar a realizar esses projetos. Porque o que nós estamos vendo aqui é um projeto que, aqui em Êxodo, alguns capítulos atrás, Deus entregou o projeto. Agora, o projeto foi realizado. E Moisés pôde abençoar todos que participaram desse projeto. E aí nós vamos para o último capítulo de Êxodo, que é o tabernáculo sendo armado. Agora o tabernáculo vai ser inaugurado. Vamos colocar assim, é a inauguração desse tabernáculo. Então, tem aqui toda a preparação. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês, coloque nele a arca da aliança. Então agora tem uma ordem para preparar, montar esse tabernáculo, para que ele possa ser inaugurado. E aí nós temos a instrução, quando que deve ser montado. Depois nós vamos a instrução, coloque o altar do holocausto. Depois, coloque o lavatório ali na área do pátio. E aí nós temos o verso 12 ao verso 15. Deixa eu ler para você. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vistam depois Arão as suas vestes sagradas, unja-o e consagra-o para que sirvam como sacerdote. Traga os filhos deles, vistam suas túnicas, unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdote. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, de geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Não só o tabernáculo está sendo montado, mas Arão agora veste a sua roupa nova de sacerdote, é ungido sacerdote. E aí nós temos o quê? Nós temos a conclusão da preparação desse tabernáculo que está sendo montado. E aí nós vamos ter a presença de Deus enchendo o tabernáculo. Algo que Israel ainda não tinha visto. Então teve a montagem do tabernáculo. Tivemos aqui a Arca da Aliança, que é colocada no Santo do Santo. E a Arca da Aliança simboliza a presença de Deus. Foi colocada a cobertura da tenda. E aí, o verso de número 34. Então, a nuvem. E quando fala nuvem aqui, é a glória de Deus. A glória de Deus, a nuvem, cobriu a tenda do encontro. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Agora, a presença de Deus se manifestou. E a glória do Senhor, de uma forma tão clara, está guiando a nação e guiando o povo. Esse sempre foi o desejo de Deus, de guiar o seu povo, de guiar aqueles que confiam no Senhor, entregam sua vida a Ele.
eu quero terminar o livro de Êxodo dizendo algo para você. Se você permitir, se você buscar a Deus, se você permitir, Deus vai te guiar. Deus vai te guiar. Como Deus guiou a nação de Israel no Egito, Deus também quer te guiar por toda a sua vida, apontando a direção, apontando o caminho. Se você está lendo a Bíblia comigo, se você precisa de direção, você pode orar a Deus e falar: Deus, me dê direção. Sempre foi desejo de Deus trazer direção ao seu povo. E agora, com o tabernáculo montado, enquanto a glória de Deus, a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles entendiam, é para a gente ficar parado. Quando a nuvem se movia, eles desmontavam o tabernáculo e moviam na direção da nuvem. Que Deus abençoe sua vida. Parabéns. Nós terminamos hoje o segundo livro da Bíblia. Amanhã vamos começar o próximo livro. E é um desafio tão grande, mas eu estarei aqui para tentar te ajudar mais e mais a compreender os textos sagrados das Escrituras. Celebre, porque terminamos o segundo livro. E vamos celebrar ainda mais quando terminarmos o último livro e juntos termos completado esse desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Deus te abençoe.